No carnaval, muitas vezes a gente se preocupa com a roupa que a gente vai vestir, se a gente vai encontrar aquele gatinho em determinado lugar, a maquiagem que a gente vai usar. Mas a gente precisa se preocupar também com a nossa saúde, com a nossa alimentação. Afinal de contas, carnaval é folia, muita alegria, muita festa, muita diversão, mas a gente tem que cuidar da saúde também, né? E agora nós vamos conversar com a nutricionista Thalita Mota para saber sobre alguns alimentos que a gente pode ingerir, outros alimentos que são vilões, que a gente pode deixar um pouquinho de lado neste período. Thalita, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, Paula, pelo convite. Então, no carnaval, o cuidado tem que ser não somente durante o período, mas também antes e depois, com uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável. Durante esse período, geralmente o folhão quer aproveitar ao máximo todas as festividades, bloquinhos de rua, e acaba esquecendo de cuidar da alimentação. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, alguns cuidados nesse período, como o que evitar, principalmente alimentos gordurosos, porque torna a digestão um pouco mais lenta e vai fazer com que cause alguns desconfortos na hora da folia. E o que eu poderia incluir na minha alimentação durante esse período? Eu poderia incluir cereais, carboidratos integrais, que vai te dar uma maior saciedade, frutas, legumes e muita água para se manter sempre hidratado. A Thalita, tem alguns folhões que falam assim, vou tomar chá nesse período. Quais são os chás assim que são indicados? Pré, durante e pós-carnaval? A gente sempre indica alguns chás que são diuréticos, como chá de hibisco, chá de gengibre, chá da cavalinha também, que ajuda nesse período a desintoxicar também. Né? Você vai ficar o quê? Mais light, inclusive. Exatamente. Nesse período, né? Agora, lembrando sempre que a ingestão do chá você não precisa... Não, recapitulando, você pode ingerir o chá, mas isso não substitui a água. Não, né, Thalita? É sempre procurar a ajuda de um profissional, porque é sempre muito individualizado, mas beber muita água nesse período, porque nesse período acontece que a pessoa ingere muito álcool, então a gente tem que ter sempre a ingestão de água, também às vezes um período muito quente, para evitar a desidratação. E também a gente pode ingerir outros alimentos que contenham um teor de água, como água de coco, suco de fruta e até mesmo as frutas, que têm um alto teor de água. E Thalita, por exemplo, para aqueles folhões que gostam, né? Gostam mesmo de beber nesse período, o que você pode indicar? Alguma dica aí que você pode dar? Certo. Nesse período, a gente sempre indica que faça a ingestão moderada. Porque acredita que 8 latinhas de cerveja tem, em média, 980 calorias. E o álcool, quando ele é ingerido, ainda mais se for em grande quantidade, pode levar à desidratação. E a gente sempre tenta evitar esse processo. Uma das dicas que eu dou é você sempre intercalar um copo de bebida com um copo de água de coco, suco de fruta, que vai evitar que ocorra a desidratação. E aí, no caso, eu preciso de muita energia nesse período, que eu vou sair em todos os blocos de ruas, eu tô toda... minha escola que vai passando, estou indo lá, com fantasiada e tudo. Certo. Quais são os alimentos? Eu posso consumir quais alimentos ricos em carboidratos, né? Que são os alimentos que dão mais energia, assim. Isso. É muito comum o folhão só, às vezes, tomar o café da manhã, ir para a folha e esquecer de se alimentar. E muitas das vezes ficar em jejum o dia todo. Então, isso a gente tem que evitar. A gente indica tomar um bom café da manhã, que seja bem nutritivo, pode abusar dos pães, desde forma sejam integrais, queijos magros, iogurtes, frutas, principalmente as frutas da época. Chia, aveia, linhaça vão te ajudar bastante para ter um café da manhã bem nutritivo. No horário do almoço, a gente pode optar pelas carnes magras, brancas, como peixe, frango, arroz, macarrão de forma integral, salada, verdura, que vão te ajudar a dar essa energia que você precisa. Mais um detalhe, é importante ele não passar mais de 3 horas sem se alimentar, para não ficar em jejum, para evitar que no outro dia ele tenha até não consiga aproveitar toda a folha que ele precisa. Se a pessoa não come, a pessoa fica fraca, né? Exatamente. Não, e aí, de repente, não, mas eu não como, ixi, eu tô lá, ó. Tô lá direto e tudo. Mas aí no outro dia, passando alguns dias, você pode sentir, né? Exatamente. Você pode sentir. Então come, tá? Come nesse período, come de forma adequada. Agora, doutora, existem assim, alguns alimentos que ajudam na ressaca, por exemplo? Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, se você toma um copo de... Tu riu, né? Tu fica na ressaca, mano? Tem ressaca, meu Cinegrão? Tem? Tem não, mentira. Ele não bebe, eu sei que ele não bebe. Por exemplo, eu já ouvi falar que se você toma um copo de refrigerante
você tem que tomar 4 copos de água. Mas é isso mesmo? Acontece isso? A gente não indica muito o consumo do refrigerante pelo teor de açúcar, Uhum. mas a gente indica alguns alimentos que vão ajudar no período da ressaca, como alguns chás que a gente estava conversando, Sim. o chá verde, que ele é diurético, ele ajuda a desintoxicar e proteger o fígado, porque ele tem uma propriedade chamada catequina, que vai ajudar nesse processo. A gente tem o chá de gengibre. Um dos sintomas que acontece da ressaca, às vezes, é enjoo, aquela indisposição. Aí o gengibre ele vai ajudar nessa situação da ressaca. Gengibre que é termogênico, né? Exatamente, do inchaço também. O chá de hibisco é muito indicado nesse processo de indigestão. Esse é um dos alimentos. A gente tem outros, como o limão, que é um antioxidante. A gente pode indicar as frutas, principalmente abacaxi, melancia. E aí você pode utilizar também os sucos das frutas. O suco verde também, que ele é bem comentado, Detox, suco né? detox. E você pode adicionar no suco, por exemplo, melancia, couve, hortelã, gengibre, limão e até água de coco. E tomar logo pela manhã. E eu ouvi falar o seguinte, que se você fizer o suco detox, você tem que tomar logo, não pode deixar ali na geladeira, vou tomar aqui daqui a 3 horas. Não, Isso, não o é indicado, conveniente, né? isso, o indicado é você consumir logo, porque senão você perde algumas propriedades. Uhum. Então, fez o suco, pode ingerir logo em seguida. Agora, Thalita, eu tô virada, eu não dormi, segunda, terça, tô aqui. Eu posso fazer uso de energético? Olha, eu não indico. Quando a gente passa muito tempo na folia, o que acontece? Nosso corpo ele precisa descansar. Então, eu indico sempre depois de vários dias na folia, você parar um pouco, descansar, evitar o álcool. Se você fez a ingestão de grande quantidade nesses períodos, evitar um pouco o álcool para não sobrecarregar o fígado. E a gente sempre indica que nesse dia você fique bem hidratado. Muito suco, muita sopa, alimentos com caldos, para que você possa repor as energias, repor o que o fígado precisa descansar também. E ter cuidado, eu acho que é uma dica muito interessante, nossa, aqui, né, Thalita, de não comer coisas por aí, né? Na rua, você não Exatamente. sabe a procedência. Já pensou acabar teu carnaval por causa de uma infecção alimentar? Exatamente. Um dos Vai lá, cuidados né? que o folhão tem que ter é aonde ele vai comer. Então, observar sempre o local. Então, observar se aquele alimento é de boa procedência, como é que está a manipulação, quanto tempo aquele alimento ficou lá exposto, porque assim ele vai evitar uma infecção, evitar sérios problemas intestinais. Eu indico sempre, quando você for para a folia, levar alguns lanches, como uma banana, a maçã que a doutora falou agora há pouco, até um mix de oleaginosas, que vai te dar fibras, vai te dar... E você não vai precisar comer tantas besteiras por aí. Olha, um conselho de mãe agora, de pai, né? Que foi o Josimar que soprou aqui no meu ouvido. Ele fala, Paula, pede para as meninas terem cuidado, né? Para não aceitar bebida de ninguém. Tá certo, Tá né? certíssimo. Tá certíssimo. Não aceite bebida de ninguém, não, tá? Compre a sua própria bebida. Thalita, eu queria agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu que Muito agradeço. obrigada, viu? Tá ótimo, Bom muito carnaval obrigada pra você um ótimo também. feriadão.